bem, boa noite a todos. Boa noite também a quem nos acompanha pelas mídias sociais. Vamos chegar mentalmente à nossa casa, espiritualmente. Possamos aproveitar esses minutos que estamos reunidos em nome de Jesus. E vamos então pedir para a Sene nos fazer a leitura, nos fazer a oração de abertura. Em seguida, o João fará a leitura do Evangelho. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma noite de estudos do Evangelho. E para iniciarmos e para nos sintonizarmos com essa atmosfera bendita, vamos iniciar com uma prece. Eu convido a todos para que fechem os olhos. Vamos respirar profundamente, sorvendo todo o manancial de bênçãos e luz que está sendo derramado nesse local. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, a oportunidade dessa existência que tem nos trazido sempre provas, mas o entendimento do porquê e do nosso propósito aqui, enquanto espíritos encarnados. Peçamos o amparo e a proteção dos amigos espirituais, a todas as equipes que nos acompanham, as equipes socorristas, equipes médicas, as equipes regeneradoras, as equipes afins a esse nosso estudo do Evangelho. E peçamos permissão ao patrão da nossa casa, Eurípides Barçanufo, e ao Dr. Bezerra de Menezes, que sempre traz a cura dos nossos campos físico, mental, emocional e espiritual. Vamos tentar, por alguns minutos, deixar todas as nossas aflições, preocupações e incertezas lá fora. Vamos nos abastecer desse manancial belíssimo que é o Evangelho, que traz sempre uma lição preciosa para o nosso coração. Vamos fazer juntos agora a prece que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E que esses eflúvios alcancem a todos os necessitados e aflitos, e a todos aqueles que sofrem, seja como seja. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos nossos mentores pessoais e os mentores dessa casa, damos por iniciados os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Hoje, dando sequência à leitura, nós vamos ler o item 10 do capítulo 17. O homem no mundo. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente à prece e à evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos.
Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que leveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é a de um egoísta. Ver capítulo 5, número 26. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Que assim seja. A Valéria me chamou a atenção agora que se não ligar, essa coisa não funciona. Não adianta ficar batendo assim, ele não liga. Bom, gente, boa noite de novo. Ontem eu estava preparando a exposição de hoje, cujo título é O Homem no Mundo. Homem de humanidade, né? No mundo. E é a nossa atual situação, né? Nós, pelo menos daqueles que eu consigo ver, eu não tenho mediunidade evidente, eu vejo uma maioria de encarnados aqui. Aliás, eu só vejo encarnados, não consigo ver os desencarnados, que sabemos estarem aqui conosco. O título é Homens no Mundo, portanto, nós. E eu estava preparando o estudo de hoje, e aí naquelas coisas que a gente pensa que os bons espíritos não estão ao nosso lado, e sempre estão quando nós formamos essa sintonia, e eu abri na parábola do joio e do trigo. Jesus tinha falado primeiro a parábola do semeador. Ele já estava famosinho naquele ano de 31 dessa era, né? E a narrativa diz, o texto diz que a praia estava tão cheia que ele precisou colocar o barco para dentro do mar e ele ficou na ponta da canoa olhando para a praia. E a multidão prestando atenção no que ele estava falando. E ele contou a parábola do semeador. Vamos relembrar que Jesus, ele trabalhava numa sociedade agrária, escravizada. Então imaginem nós com as dificuldades que temos hoje, mas ao mesmo tempo com as facilidades, quando nós buscamos, né, a automotivação para enfrentar o dia a dia de encarnados com resiliência psíquica, que estamos aqui treinando, né, desenvolver o equilíbrio espiritual. Mas imaginem Jesus se dirigindo a uma sociedade escravizada, de pessoas miseráveis, doentes.
ele tinha que encontrar elementos para combinar todo o amor dele, invertendo. Ele tinha que combinar elementos de pedagogia ao amor dele, porque amar ele amava. Tanto que veio aqui. Ou ele levantou a mão, aquela pergunta que um dia, se Deus quiser, nós vamos saber, Isilda, se havia uma sociedade, se havia uma reunião de espíritos da ordem dos Cristos, e ele levantou a mão, não, deixa a terra comigo, que eu lá quero encontrar o Festuce e eu dou um jeito, deixa a terra comigo. Ou se ele foi escalado. Não, João, você tem tudo a ver que ir lá na terra e resolver aquele BO lá. A gente não sabe como é que foi, mas a gente sabe que ele veio por amor. Por amor, ele encarou a missão por amor. E se dirigindo numa sociedade escravizada. E ele tinha que encontrar elementos de motivação, de esclarecimento, de conforto. E ele nesse momento que ele muda, ele passa a contar parábolas. Lembra que os discípulos perguntam para ele, por que você fala por parábola? Né? Porque ele passa a contar história, ele fala, porque os que estão no orgulho, no egoísmo, os que se acham donos da verdade, eles vão ver e não vão enxergar. Eles vão escutar e não vão ouvir. Mas a vocês, que estão se colocando na condição de quem quer ajudar, o espírito de vocês está aberto ao aprendizado. Aquele que está se mantendo no egoísmo, no orgulho, aquele que se acha o dono da verdade, ele vai continuar dando cabeçada. Vocês se posicionaram na condição de aprendizes. Então vocês vão receber a iluminação pela parábola. Mas, gente, cá entre nós, até hoje nós estamos estudando. Imagina para aquela população entender. Então ele tinha que encontrar elementos que combinasse o grande amor à pedagogia. Então ele falava por parábolas e ele tinha que se exprimir em termos que as pessoas entendessem. Por isso ele conta a parábola do semeador. E ele estava em Cafarnaum, nessa época, da parábola do semeador, e em seguida, percebendo a perturbação dos próprios discípulos, era o início do ministério, era o início do ministério público dele de ensinar. E essa insegurança ele precisava transmitir primeiramente uma confiança em Deus. Né? Porque os discípulos, reunidos na transformação da terra no reino de Deus. Lembrando que reino de Deus é o nosso reino interior, né, gente? É o nosso reino íntimo. Ele conta a parábola do joio e do trigo, que, resumidamente, Jesus diz que um senhor recomendou aos seus servos que semeassem o trigo, e assim eles fizeram. Mas diz Jesus que esses mesmos trabalhadores vieram para ele e falaram, olha, o inimigo semeou joio. E agora, o que a gente faz? A gente vai lá e arranca. O joio, ele parece o trigo no começo, a espiga parece, mas é uma espiga menor quando ela fica madura, e ela tem um cogumelo que é tóxico. Então provoca náusea, o joio ele é problema. E aí perguntaram, o que a gente faz? A gente arranca? Ele falou, não, deixa crescer, que se você arrancar agora, talvez você arranque o trigo. Deixa crescer, e nós vamos perceber a diferença do joio e do trigo. Aí o que vocês vão fazer? O joio, vocês vão amarrar em feixes e será queimado. E o trigo, vocês vão colocar no meu celeiro. Tudo bem? Tudo bem. Essa foi a orientação. E assim foi feito. Mas é uma parábola. O que ele quer dizer com isso? E aí fica o nosso exercício de reflexão. Então o joio, ele vai ser queimado. Tá. O inimigo, por que raios ele vai semear algo de ruim? Por que nós temos gente perturbada semeando coisas ruins? Tem isso aqui no planeta Terra? Tem ela? Tem gente semeando coisa ruim? Está lotado, né? Mas tem gente semeando coisa boa. E por que Deus pôs toda a gente para viver junto? Por que ele não fez assim, ó, o pessoal do joio para lá,
o pessoal do trigo para cá, para não ter mistura, e dá tudo certo, não tem perturbação. Ele não podia ter feito isso? Por que ele coloca a gente para viver junto? E a gente, será que a gente tem a hora que está semeando joio? A hora que a gente semeia a desesperança? A hora que a gente abre a boca à toa? Será que sem querer a gente não está na nossa oscilação lá, semeando um pouquinho de joio? Nós somos imperfeitos. Quem de nós aqui não erra, nem se for em pensamento? Na nossa oscilação, atraindo, muitas vezes, espíritos perturbados que vão realimentar um ciclo de perturbação que, num dado momento, a gente vai falar, opa, peraí, preciso parar com isso, o que o Espírito está falando agora. Cadê, João? Não tem um trecho que ele fala, não permita que pensamentos ruins permaneçam por muito tempo com vocês. E como é que a gente educa isso? Como é que a gente reprime o pensamento? Impossível reprimir o pensamento. Alguém que consegue parar de pensar? Agora, qual é o padrão de pensamento? Isso nós conseguimos educar. E no dia a dia, aos poucos, nós vamos permanecendo mais em sintonia com o bem e menos com as forças inferiores. É um exercício da nossa atual escala evolutiva. Se nós reencarnássemos por afinidade, e nós reencarnamos na diversidade, por afinidade estávamos no plano espiritual. E é justo, porque nós estamos colhendo o que plantamos, então estamos no plano espiritual, revisitando as passagens que falhamos, as casquinhas de banana que pisamos por invigilância, por imprudência, por imperícia, por orgulho, por ego, porque a nossa personalidade ainda é transitória, rumo à construção da individualidade que é eterna. A personalidade é transitória. Hoje estamos assim. Ainda estamos egoístas, orgulhosos, apegados, com pouca fé. Mas estamos construindo a nossa individualidade através da experiência. E reencarnamos, estamos aprendendo a semear trigo. Às vezes pode ser que semeamos joio. E o Santo Agostinho, ele nos recomenda esse exercício. Em espírito se dirige ao grupo de Kardec, mas no seu livro Confissões, é o mais famoso, o mais importante de todos, ele se expõe, dizendo o que ele errava, o que ele pensava. Santo Agostinho Espírito recomenda esse exercício que ele fazia durante a vida. Como eu poderia ter sido melhor hoje? Será que eu semeei joio? Será que eu semeei trigo? E será que eu estou atento à recomendação de Jesus? Porque ele diz, o reino do céu se assemelha a isso, de permitir esse convívio. E quem vai fazer a colheita? Não somos nós. Nós vamos viver as consequências. A colheita a gente sabe que é Deus, que algumas tradições falam de juízo final. E nós espíritas não acreditamos no juízo final, nós acreditamos em uma transição permanente. No caso nosso, a tese espírita é que estamos num período de transição planetária, do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, no qual nós teremos uma vida espiritual um pouco melhor. O que nós estamos lutando, e o título dessa lição de hoje é O Homem no Mundo, é que nós não almejemos a vida de isolamento, porque nós estaremos contrariando uma decisão pedagógica e afetuosa de Deus, do Pai, de nos colocar em convívio. Então nós estamos convivendo, joio, trigo, ora erramos, ora acertamos, mas o que ele quer dizer com isso? Confia. Por que a desesperança? A lição traz isso. Confia. Nós estamos em permanente convívio. E ele acrescenta, lembra, ele fala assim, lembra que o homem que saiu semeando, então, a hora que lança a semente, o que vem primeiro? E o homem está dormindo, mas ele lançou a semente. A erva. Depois da erva, a espiga. Depois da espiga, o grão cheio na espiga. Olha como a vida está agindo. Então, o que ele está dizendo para os discípulos, e fica para nós nessa noite de hoje, é a confiança em Deus. Que nós, por que a desconfiança? Por que a desesperança? Por que a falta de fé?
Se hoje os recursos que temos são infinitamente superiores àqueles. Mas o mundo está uma bagunça, a emergência climática, o poder judiciário, a guerra da Ucrânia. Sim, e lá na época? Eles eram escravizados, estavam sob o jugo dos romanos. E Jesus falou aquilo para iludir as pessoas? Não. Ele falou para nos educar, mas ao mesmo tempo para nos despertar que nós somos a luz do mundo. Lembra que foi ele que disse isso? Vós sois o sal da terra. Agora, o sal em si vale o quê? O sal é apreciado quando ele condimenta a comida. E ele está dizendo, se a gente não for para a rua condimentar, começando pela nossa família, na casa espírita, começando na vida em sociedade. Problemas acontecem? Muito. A Sene chegou aqui e falou, você está com uma cara cansada. E eu estou assim, na verdade eu estou descadeirado com uma notícia que eu acabei de receber. De um amigo que me pediu uma intervenção de algo há alguns anos, se não me falha a memória, há mais de 7 anos, mas eu não sabia que não deu certo. Mas ao mesmo tempo eu não tive um retorno. E ele desabafou comigo agora que teve síndrome de pânico por causa disso, que teve uma série de coisas, e que ele simplesmente não consegue conversar comigo porque ele relembra daquele problema. Que ele foi ameaçado junto com a família. Mas como é que eu vou saber se aquilo não houve um diálogo em seguida? Essa estratégia não deu certo, isso não deu certo, vamos pensar outra coisa. Se nós não tivermos essa disposição para o diálogo, gente, imagina a quantidade de mal-entendido que não fica. E como é que você reage? Como é que você dialoga? Lembra que Jesus fala, se você tem alguma coisa contra o teu inimigo, vai e se entende com ele? E ele usa a expressão inimigo. Mas não acontece mal-entendido com o amigo? Você não me falou, você está com uma carinha... Eu tô assim, assim, assado. Nós vamos compartilhar um trabalho. Agora, quando a gente se coloca à disposição, a gente erra e acerta. Mas o que o Espírito está dizendo hoje, essa mensagem psicografada em Bordeaux, na França, ele está dizendo, não busca o isolamento. Ao mesmo tempo, não busca também uma cara severa de preocupação. Não, vamos viver. Confiança em Deus, a vida está agindo. Semeou, semeou. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o trigo, enchendo a espiga. Mas tem joio junto, tem joio junto. Ele será afastado, queimado. É a dor de consciência daquele que falha e que está espiando. É uma condenação eterna? Não. O sofrimento eterno, quando Jesus fala, é uma opção da personalidade, não é de Deus. Deus é o perdão 70 vezes, 7 vezes. Para nós, inclusive, que falhamos. E por que a gente vai ficar... Você viu que ele usa a palavra silício? Porque ele está falando isso no século XIX, que aquelas pessoas tinham o hábito, até hoje tem, né? De ficar se supliciando, ficar se aplicando o silício. O que vai resolver isso? Nada. E pode ser um suplício físico, pode ser um suplício mental. E ele está dizendo, para com isso, muda o padrão de pensamento. Trazendo para o dia de hoje, o homem no mundo, vai no centro tomar um passe, vai na igreja rezar, põe uma música gostosa, vai comer uma comida gostosa, vai dar uma volta na praça, telefona para alguém, mas não fica nesse círculo vicioso do pensamento. Porque lembra que Jesus nos orientou? Quando ele trata do assunto vibração, frequência, sintonia, que ele fala, onde estão os cadáveres, ali estão os corvos. Quem nós queremos formar sintonia? Não é com os obsessores, não é com aqueles que estão se aplicando suplício. Nós temos que confirmar por Jesus a confiança em Deus que ele transmitiu para os discípulos. E temos elementos para isso, notadamente hoje, com o Espiritismo explicando o Evangelho, com Chico Xavier aprofundando, pesquisando a realidade do Espírito após a morte do corpo.
Então nós temos elementos de fé muito superiores àqueles que Jesus transmitiu. E Jesus está conosco, o Evangelho está aqui. Claro que trechos foram suprimidos, né, pelos interesses eclesiásticos, pelos interesses políticos, pelos interesses mundanos daqueles que achavam que dominavam o tempo. Está tudo morto, Jesus está vivo. Então percebe que nós temos elementos para modificar o nosso padrão de vibração, de frequência, de sintonia e temperar. O homem no mundo é o título da lição de hoje, do Sede Perfeitos, que a Lilian vai concluir segunda-feira que vem. Bom, e aí nós podemos pensar, ok, eu estou reencarnado, como que eu fico? Eu fico com Jesus, dando testemunho do meu tempo. Ele não colocaria a gente numa fria. Cada um tem os elementos para viver o seu tempo. Eles tinham aquele tempo, nós temos o nosso. Nós vamos fugir do serviço? Não. Nós vamos jogar fora o que Jesus nos trouxe? Não. Então, esse exercício que estamos fazendo aqui de espiritualidade, de relembrar esses trechos, é porque nós precisamos, e precisamos mesmo. Essa é a nossa condição, ainda oscilantes. Mas nós estamos a caminho, nós estamos relembrando, porque nós estamos num esforço de autoconstrução e nós queremos melhorar o nosso padrão vibratório para melhor agir. Ele repete, se nós estivéssemos reencarnados na homogeneidade, para quem que você vai oferecer a outra face? Você vai ser fraterno para quê, se já está tudo bem? A gente vai chegar lá um dia? Vai. É a nossa realidade hoje? Não. Então nós estamos aqui no reencarne para conviver com o joio, às vezes sendo o joio. Toda vez que a gente falha, que a gente oscila, a gente está sendo o joio. Vai ser queimado? É bom abrir o olho, porque se for recalcitrante no orgulho, no apego, no sentimento de posse, na injustiça, é evidente que consciencialmente aquilo vai pesar. E como é que você limpa a consciência? Pedindo uma chance. Aqui, ó. É o que nós estamos fazendo. Recebemos a oportunidade. Estamos reencarnados na diversidade. Estamos convivendo com o joio. Estamos sendo joio. E está tudo bem. E está tudo bem. Porque essa é a vontade de Deus. Porque é isso que nós escrevemos no nosso planejamento reencarnatório. Então nós vamos continuar seguindo, perseverando. Imperfeitos, porém úteis. Quando a gente não tem a solução de uma coisa, a gente busca, mas vamos manter o trabalho. Eu quero agradecer publicamente à Associação Nipo, que esse final de semana abriu as portas lá da festa junina para a gente arrecadar alimentos para o nosso dispensário. Nós temos um grupo que treina, que estuda para transmitir o passe. Nós temos um grupo que está se esforçando para transmissão para as nossas mídias sociais, para quem não pode vir aqui. E nós temos um grupo que coletou alimento. Pronto. Simples assim. Tem um grupo que vendeu o convite para o almoço, para as obras do ginásio, que estão indo muito bem, felizmente. E assim nós somos uma rede de apoio. Nós somos uma rede de contato, uma rede de fraternidade. Estamos a caminho. Seremos julgados pelas nossas falhas? Seremos. Mas quer não ter problema? Põe o pezinho no puff, liga a televisão. Mas e a lição de hoje? É isso? Não. É a vida no mundo. E graças a Deus estamos reencarnados. Vamos fazer valer a pena, né? Quem disse isso, gente? Um filme famoso. Como é que chama aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? O Rolando Lero, teu amigo. Como é que ele chamava o ator? Como é que é o ator? O nome do ator. Quem ajuda aí, gente? Rogério Cardoso. Cadê o Papa? Cadê o Amilcar? Então, lembrando o Rogério Cardoso, o resgate do soldado.
Resgate, o nome do filme, O Resgate do Soldado Ryan. Lembra que ele vira, faça valer a pena. Ele ia todo dia, todo ano ele ia no túmulo do soldado que resgatou ele, que morrendo disse ao ouvido dele, faça valer a pena. Foi toda uma missão que nós fizemos para você continuar vivo. E os nossos benfeitores, o Emmanuel usa uma expressão, aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Olha que lindo isso, está no Livro da Esperança do Emmanuel, tem na biblioteca. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou 100 anos, ele veio para o Chico Xavier e editou o Livro da Esperança. Aqueles que intercederam em favor do nosso reencarne. Vamos fazer valer a pena. Nós temos esse compromisso conosco, com a nossa própria felicidade, com os que intercederam em favor do nosso reencarne e honrando o esforço de Jesus e dos discípulos que nos deixaram esse legado. Tudo bem? Vamos lá então. Sob a coordenação da Sene, de vocês na internet. Uma pergunta, ótimo, pode falar mais alto. Então, vamos relembrar que a gente está diante de uma parábola, né? A recomendação de Jesus é, não se prendam à letra que mata, mas ao espírito que vivifica. Então, para nós espíritas, a gente sempre tem que falar em tese, né? Respeitando as outras tradições no campo da espiritualidade. A tese espírita é que nós estamos aqui vivendo. Alguns fazendo bem, outros fazendo mal, a cada um será dado segundo suas obras. Essa é a revelação que Jesus nos transmite. Então, o separar e queimar, o queimar a gente entende que é consciencialmente. A hora que a ficha cai, que a gente vai entender. E a vida, evidentemente, se a revelação é essa, a cada um será dado segundo suas obras, a consequência de um será diferente da consciência de outro. Nem por isso a misericórdia divina não vai alcançar. Qual é o remédio da dor consciencial? A reencarnação. Por isso que sem a reencarnação, o Evangelho de Jesus não faz o menor sentido, com todo respeito às outras tradições. Né? Mas a gente fala aqui no Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Aí nós estamos ao pé da letra, né? Ao pé da letra, nenhum sentido, né? Então, o sal como tempero condimentando a comida, aí sim, aí faz todo sentido. É a gente, mesmo imperfeitos, temperando onde? Onde a gente vive. Nós não conseguimos interferir no que está acontecendo agora, nesse minuto, né? Lá na Ucrânia. Ou vamos pegar o último fato lá na faixa de Gaza, dessa semana agora. Para resgatar 4 reféns, 270 mortos, 64 crianças, não sei quem viu as imagens, despedaçadas. Né? Despedaçadas. E aí a gente faz uma reflexão assim, nós adultos, alguma responsabilidade a gente tem, mas e aquelas crianças? Então, eu acredito em Deus, sim. E acredito em Deus na sua infinita perfeição, justiça, misericórdia. Ele esqueceu desses filhos? Não. Ali está posto aquilo que Jesus disse, a cada um será dado segundo suas obras. Se essa criança não teve tempo de delinquir nessa existência, em alguma existência foi. E é um exemplo bem pequenininho. Vamos pegar os milhões de pessoas sequestradas e escravizadas no período da escravidão aqui no Brasil, ou até hoje, quem morre de fome, as crianças. Então, assim, para nós espíritas, com todo respeito às outras tradições, a nossa tese é que Jesus revelou que a cada um será dado segundo suas obras. Quem está na condição de joio ou de trigo, haverá consequência. E o queimar significa que naquela consequência, consciencialmente estamos sofrendo. Esquecidos da misericórdia divina? Não. A prova disso é a nossa reencarnação aqui. Né? Com as nossas virtudes, com os nossos defeitos,
pedimos a oportunidade de limpar o que sujamos, de consertar o que quebramos, de reparar o dano. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Dá trabalho? Dá. Mas é bom também, né? Graças a Deus. Tem almoço mineiro, tem bossa nova, tem... Consegui te esclarecer? Não sei se... Provavelmente, né? Provavelmente. Obrigado pela pergunta, viu? Isso ajuda bastante a gente a elucidar algo que a nossa imperfeição no transcorrer da exposição não conseguimos. Mais alguma pergunta, gente? Então, sob a coordenação da Sene, eu peço que os nossos médiuns se posicionem para a transmissão dos passes e de vocês pela internet eu me despeço, porque agora vai ser o escurinho do cinema. Alain ao piano. E vamos manter a nossa vibração, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que possamos aproveitar esses minutos de pouca luminosidade, favorecendo a nossa introspecção, o piano nos ajudando a alimentar o nosso pensamento. Vamos mentalizar os nossos lares, os nossos familiares, o nosso ambiente de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Vamos pedir em oração, pelo espelho do pensamento, quem quer que o nosso pensamento alcance agora, também possam receber os recursos espirituais que a medicina divina infinitamente tem, e que esses recursos possam restaurar a atmosfera espiritual dos nossos lares, do nosso ambiente de trabalho, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares e também a nós. Que esses recursos possam restaurar as nossas forças para que possamos seguir adiante. Vamos para o passe.